Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, debatendo, né? E falando aí de conjuntura nacional, política nacional, né? Para entender, né, o que está acontecendo no Brasil, buscar aí respostas, né? Ouvir diferentes versões aí dentro do próprio campo da esquerda. E uma dessas pessoas que tem muito a contribuir, ao meu entendimento, né, que foi indicada pelo grande amigo aí Jair Galvão, é em relação é o Raul Carion, né? Ele que é militante do PCdoB no Rio Grande do Sul, né? E vamos aqui, né, conversar com ele um pouco aí sobre como que ele tá vendo essa, né, doideira toda aí da política brasileira. Então, Raul, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bueno, o que posso te dizer? Eu sou militante, dirigente do Partido Comunista do Brasil há mais de 50 anos, né? E a minha luta vem desde o tempo das reformas de base, mais ou menos, né? Começa por aí a minha início da minha conscientização, aqui a luta do movimento da legalidade em 61, liderado pelo Brizola. Depois eu fui para a Ação Popular, foi a minha primeira militância, uma organização que deve conhecer. Vou diminuir aqui o som do meu celular, que eu já vi que ele está gritando de vez em quando. Só um pouquinho, para não dar problema. Né? Vou até desligar ele, que é melhor. Bueno. Depois, né, fui militante da luta estudantil. Depois fui atuar no movimento sindical, na Grande Porto Alegre. Passei a militar no Partido Comunista do Brasil a partir de 69, portanto são quase 54 anos. Em 71, né, sofri uma prisão pelo DOPS, estive preso, torturado, fui levado para a Operação Bandeirantes, que era o centro de torturas clandestino mais importante que o Brasil teve. Depois fui liberado por absoluta falta de provas, não conseguiram arrancar nenhuma informação e me vi obrigado a me exilar, me exilei no Chile, estava lá quando deu o golpe do Pinochet. Depois de uma semana saí da embaixada da Argentina, dali fui viver na Argentina, deveria seguir para a França pelo Acnur, mas decidi viver na Argentina mesmo na semi-clandestinidade, estive até o golpe de Vilela em 76, aí retornei ao Brasil clandestinamente, não havia como permanecer na Argentina de forma ilegal, e fui para o centro do país, estive lá vivendo em Goiânia até a anistia. Com a anistia eu retornei do Rio Grande do Sul, tive militando no movimento sindical como metalúrgico, eu sou técnico em eletrônica. Depois passei a fazer a militância mais na política institucional, fui candidato a prefeito de Porto Alegre, fui candidato a vereador, me elegi em 2000, aí fiz 2 mandatos de vereador, já tinha tido antes um mandato intermediário em 90 de 92 a 96, que eu fui o primeiro suplente. Depois em 2006 fui eleito deputado estadual, cumpri 2 mandatos de deputado estadual, presidi o PCdoB no Rio Grande do Sul também, né? E não quis concorrer ao 3º mandato e passei a me dedicar mais à luta de ideias, onde presidi a Fundação Maurício Grabois por cerca de 10 anos, tendo agora no mês de maio, né, repassado para outras lideranças, porque não adianta a gente permanecer sempre. Né? Então é essa, uma caminhadinha mais ou menos longa, né? E que a gente conheceu um pouquinho aí do Brasil, da luta, da ditadura e outros países, né? Compreender a luta do Brasil no contexto de uma luta maior. Bueno, fiz um release rápido. Maravilha, Raul. E Raul, eu falei, né, no começo que eu ia, né, falar sobre conjuntura nacional, mas como você deu todo,
né, esse seu histórico, e me veio uma curiosidade que eu gostaria de começar a entrevista com ela. Você, pelo visto, pegou o PCdoB na época da guerrilha do Araguaia, né? Como que foi esse processo da guerrilha do Araguaia internamente para o PCdoB? Raul, liga o seu microfone, por favor. Eu estava tirando o som do celular para ele não interferir na nossa coisa e esqueci do som. Bem, eu entrei no PCdoB em 1969. A guerrilha do Araguaia ela começa em 12 de abril de 1972. Eu estava no Chile, exilado, nessa ocasião. Bem, a guerrilha do Araguaia, alguns acham que foi um movimento foquista, um grave equívoco. A guerrilha do Araguaia ela começou a ser preparada em 1966, quando os primeiros quadros comunistas começaram a se deslocar para lá. Na verdade, o partido, dentro de uma visão, inclusive crítica ao foquismo, ele adotou a visão do que se chama de guerra popular. Né? Seria algo similar ao que ocorreu no Vietnã, que ocorreu na China, ou seja, a implantação do partido nas áreas do campo, entre os camponeses, a organização do partido nessas regiões e, a partir de um amadurecimento das condições, o início da resistência armada frente à repressão inevitável das forças ditatoriais, naquele caso no Brasil. Então o partido fez um levantamento das principais áreas possíveis de guerrilha, uma delas foi a região do Araguaia, era uma região, né, na beira da Amazônia, digamos assim, no início da Amazônia, a confluência de 3 estados, Maranhão, Pará e Goiás, portanto havia inclusive uma confluência de migrações e assim por diante, era uma área de fronteira nova, onde havia grandes conflitos entre poceiros e assim por diante. O partido se enraizou ali, né, com militantes desde João Amazonas, Maurício Grabois, né, e tantos outros quadros políticos de grande experiência, o Oswaldão, né, que foi um líder guerrilheiro muito importante, e o partido procurou se vincular às massas. Claro que ele não podia fazer um trabalho político aberto, então ele procurou estreitar suas relações com a massa. Quando veio 72, eu diria que o partido ainda não estava suficientemente implantado e organizado para já deflagrar a luta. Mas não foi o partido que iniciou a luta. Houve, por caminhos que nós não temos totalmente conhecimento ainda, a repressão identificou que havia problemas na região, fez uma investida. E nessa investida, o partido, então, os militantes do partido recuaram para a mata, eles já tinham as áreas de mantimento, as áreas onde estavam guardadas as armas, e iniciou a luta guerrilheira, né, com 3 destacamentos guerrilheiros. Foi uma luta que seguiu durante 3 anos, foi a luta mais longa militar que houve no Brasil, nenhuma outra resistência no campo, digamos ali, aquela que houve de Caparaó, foi de curtíssima duração. A guerrilha urbana teve outro caráter, eram grupos foquistas que não tinham vínculo com as massas, que faziam ações heróicas, digamos assim, e acreditava que essas ações heróicas seriam capazes de despertar o povo para a luta, né? Mas a guerrilha do Araguaia não, ela teve um enraizamento nas massas camponesas de lá, claro que incipiente, e depois do início dessa luta é que foi buscada uma integração maior já com as armas na mão, né? Bueno, essa luta enfrentou 3 campanhas militares. Para se ter uma ideia, nesta luta o Exército Brasileiro chegou a mobilizar em torno de 10 mil homens, da aeronáutica, marinha, exército, polícias militares e assim por diante. É o contingente que foi lutar na Europa, da FEB, né, a mesma quantidade de combatentes, e o partido resistiu 3 anos, né? Claro que não sozinho, com esses apoios camponeses assim por diante. Então, não teve o caráter de um foco guerrilheiro, mas sim de uma luta
que buscava, digamos, ter a participação dos camponeses. Houve incorporação de camponeses na luta, ainda também inicial, mas essa luta não conseguiu prevalecer. Nós fomos derrotados. Mas, diga-se de passagem, 3 anos de luta, né? E os próprios militares reconhecem, houve um silêncio total, era um momento de refluxo da luta no Brasil, né? Vamos considerar 71, digamos, 68 é o AI-5, 71 é o período do Médici, um dos períodos mais duros da ditadura, e 72 inicia esta luta. Há uma repressão muito violenta contra o partido em todo o Brasil. Em 72 há o assassinato de diversos dirigentes da nossa direção central, né? E a luta é esmagada no início de 74. Então pode falar 72, você vê, 2 anos e meio mais ou menos de luta. Há um confronto muito forte em dezembro, 25 de dezembro de 73, né? Onde as forças do exército fazem uma emboscada ao grosso das forças guerrilheiras, que haviam naquele momento se encontrado, se reunido, que evidentemente elas atuavam de forma dispersa para dificultar ao inimigo a localização, e eles foram, digamos, grande parte dos guerrilheiros foram mortos, seguiu ainda alguns grupos esparsos, mas não conseguiu resistir. Então esse é um rápido histórico da guerrilha do Araguaia, deixou lembranças na região muito grande, até hoje, né? Porque depois houve toda a luta dos familiares, dos desaparecidos, né? A quase totalidade são desaparecidos até hoje, foram decapitados, aprisionados e decapitados, né? Não houve prisioneiros, digamos, que tenham restado, mas a população da região guarda até hoje a memória desta luta. Resumidamente é isso. Não, interessante. Isso daria margem aí para fazer outra live, né, na verdade, né? Mas, enfim, vamos seguir, né, com a nossa programação aqui, né? Já que você citou aí a questão da ditadura, né, a questão aí né, de prisão e tudo mais, né? A gente passou por 4 anos de um governo de extrema direita, né? Como que você avalia esses últimos 4 anos, né? E qual que é a herança que o bolsonarismo deixa para o país atualmente? Bem, como tu disseste, foi um desastre para o nosso Brasil, para o nosso povo, né? Nós tivemos o golpe primeiro de 2016, por mais que a Globo e outras, né, tentem dizer que não, mas na verdade a destituição da Dilma não teve nenhum fundamento legal. Eles mesmos reconhecem que não houve nenhum ato de corrupção da Dilma. O que houve foi uma divergência política. Consideravam que o governo Dilma era um governo inadequado. Mas no Brasil não é parlamentarismo. Não existe a possibilidade de derrubar um governo porque o parlamento não gosta ou não acha bom o governo. Então eles enjambraram uma pseudo-acusação para Dilma, sem nenhum fundamento, o que eles chamam das pedaladas. Todos os governos, desde o Fernando Henrique a outro, fizeram, para explicar para quem não sabe o que é. Por exemplo, para liberar o dinheiro para a Bolsa Família, ou para liberar o dinheiro para o Casa para Todos, às vezes havia um atraso nos repasses, então o governo utilizava, digamos, o Banco do Brasil para antecipar, digamos, esse repasse. É esse o crime, é esta corrupção, é usar o dinheiro, que é público também, para, digamos, suprir um atraso no financiamento das obras ou no financiamento do pagamento da Bolsa Família, assim por diante. Todos os governos fizeram isso, porque às vezes há problemas de caixa, né? Então não houve corrupção nenhuma, não houve
nenhum crime de responsabilidade, né? Os governos anteriores fizeram e tal. Bem, nós não estamos tratando do golpe de 16, mas houve o golpe, o governo de Temer já foi outro desastre, todos nós sabemos, né, que ele fez uma série de reformas para o mercado, os trabalhadores perderam seus direitos, assim por diante, o movimento sindical foi asfixiado, todo o financiamento, digamos, histórico dos sindicatos foi surrupiado, foi eliminado. Por quê? Porque era preciso asfixiar o movimento social para poder, então, haver um avanço do neoliberalismo, e isso redundou num avanço da ultradireita. Na verdade, a vitória de Bolsonaro foi uma derrota da esquerda, mas também foi uma derrota daquela direita, que se chama direita democrática, né, que não chega a ser uma direita fascista, mas que representa os interesses do imperialismo, dos grandes capitais internacionais, uma direita neoliberal e assim por diante. Bueno, essa direita apostou no Bolsonaro. Bolsonaro não teria ganho as eleições só sem o apoio dessa direita dita democrática, e aí inclui Globo, inclui todas as redes de televisão, né? E eles achavam que domariam o Bolsonaro, que segurariam, que era da boca para fora e tal. E o Bolsonaro tinha avisado, né? Olha, a ditadura, o erro dela foi que, em vez de torturado, devia ter morto uns 30 mil, assim. Ele é um fascista, né? Ele é uma ultradireita fascista. Bem, o seu governo, evidentemente, não chegou a ser um governo fascista, porque ele não teve força para implementar, ele quis implementar. Se dependesse dele, ele tinha implementado um governo fascista. O golpe de 8 de janeiro, que nós tivemos recentemente, era a tentativa desse golpe militar, né, para implantar um regime fascista no Brasil, de ultradireita, e ele, nesse período aí, digamos, destruiu os direitos democráticos, os direitos civis, os direitos da cidadania, os direitos sindicais e assim por diante. Foi no período nós todos acompanhamos, da pandemia, né? O Brasil teve 700 mil, mais de 700 mil mortos, né? A China, que tem uma população 7 vezes maior que o Brasil, tu sabe quantos mortos teve da Covid? Menos de 5 mil. Então ninguém pode dizer que foi a pandemia que matou 700 mil, não foi a pandemia, né? Grande parte, na minha estimativa, mais de 500 mil são mortos pelo Bolsonaro. Só isso nos dá uma ideia do que foi a tragédia do povo brasileiro, né? Fora a destruição econômica do país, assim por diante. Bueno, a eleição, já vou para o passo seguinte, né? Para chegar nos dias de hoje. A eleição que ocorreu no ano passado foi uma eleição muito dura, muito difícil. O bolsonarismo, o Bolsonaro, as Forças Armadas usaram todas as armas que puderam, né? Nós sabemos da corrupção, nós sabemos das medidas econômicas que foram tomadas, até com apoio do Congresso, porque ninguém podia negar dinheiro para os desempregados, para as pessoas que estavam sofrendo os efeitos da Covid, mas objetivamente ele usou bilhões de dólares, as chamadas emendas secretas, né, que acabaram beneficiando, evidentemente, os seus currais eleitorais, o uso da religião, de amplos setores religiosos em seu apoio, a máquina militar que está em todo o Brasil, que está enraizado. Imagina, toda a cidadezinha quase temos, né, elementos das Forças Armadas, as forças policiais. Nós tivemos, enfim, né, o agronegócio jogou um importante papel, tanto em financiar como em fazer campanha para ele. Então foi uma eleição muito difícil. Nós vencemos, sabe por quê, Guilherme? E aqueles que nos acompanham, nós vencemos porque tivemos a capacidade de fazer a frente ampla, né? E quero lembrar aqui que quem levantou a bandeira da frente ampla pela primeira vez, já ali por 2000, logo depois do golpe de Temer, foi o Partido Comunista do Brasil. O que o Partido Comunista do Brasil disse? Olha, nós estamos sofrendo um retrocesso, e principalmente com a vitória do Bolsonaro, não é uma derrota qualquer. A esquerda foi derrotada
politicamente, foi derrotada ideologicamente, foi derrotada eleitoralmente e corremos um sério risco de fascistização do Brasil. Para enfrentar essa situação, é preciso reunir todas as forças que defendem a democracia, que defendem, divergem de opiniões, mas que entendem que sem democracia não há condições de a própria luta política se dar. Então era preciso formar a maior composição possível. Esse processo, no início, alguns setores da forças de esquerda, mais sectárias, mais estreitas, né, não entenderam, isso é aliança com a burguesia, isso é capitulação, né? É muito fácil essa posição esquerdista, né? Mas a vida foi mostrando, né? Era ou correr para o fascismo ou a gente se unir. O próprio vice Cedo Alckmin, que muitos torceram o nariz, muitos choraram, muitos se lamentaram, né? Foi a concretização desta frente ampla, né? Que não chegou a abarcar, inclusive, toda a direita democrática, mas abarcou importantes setores da direita democrática, do centro-direita e assim por diante. Só que essa aliança se dava em torno de uma candidatura de esquerda, que era o Lula. Né? Quer dizer, eram esses setores que, desesperados também com o Bolsonaro e compreendendo que não tinham nenhum futuro com o governo ditatorial, toparam aceitar o Lula. Mas se não houvesse o aceno, se não houvesse a busca desses apoios, né, nós não teríamos essa frente. Bem, aí com toda essa amplitude, vou só lembrar aqui, 10 partidos no primeiro turno. O vice, um ex do PSDB, ex-governador que foi candidato contra o Lula. Com toda essa amplitude, meus amigos, nós ganhamos, como se diz no turf, por focinho. Ganhamos ali por 2%, né? Numa disputa duríssima. Eu pergunto, se nós não tivéssemos tido essa amplitude, quem estaria governando o Brasil hoje? Bolsonaro. Alguém tem dúvida? E estaríamos já numa ditadura. Eu não tenho dúvida disso. Nós não estaríamos hoje fazendo esse programa. Né? Então foi uma batalha muito difícil, mas vencemos. Né? Mesmo vencida essa batalha, ela não se encerrou. Vencemos a eleição no primeiro turno. Ali foi por 6 milhões. No segundo turno foram 2 milhões. Né? Baixamos, vejam bem. Segundo turno, conseguimos o apoio de 4 ex-presidentes do PSDB. Conseguimos apoio de diversas outras forças políticas. Apesar disso, ele avançou 4 milhões. Quase nos levou à vitória. Então, para aqueles que são sectários, estreitos, né? Não compreendem a dureza da luta política, é um ensinamento muito bom. Além de é bom ler aquele livrinho do Lenin, que é muito bom, né? Esquerdismo, a doença infantil do comunismo. Mas às vezes só a leitura não resolve. A prática, a vida ensina mais. Bueno, avançamos. Aí terminou o primeiro turno, fomos para o segundo turno. Tudo que os caras haviam feito, fizeram de novo e pior. Aquilo do que o cara da polícia rodoviária fez, né? Lá no Nordeste, né? Mostra o uso da máquina do Estado. Né? Os caras usaram a Polícia Rodoviária Federal para impedir os eleitores de votar, onde a maioria era com Lula. E assim foi. Aí ganhamos o segundo turno. O que os caras fizeram no dia seguinte? Bloqueio nas estradas, bloqueio nos aeroportos, manifestações em frente aos quartéis, pedindo o quê? Pedindo golpe militar, gente. Era isso que estava armado. Né? Bueno, aí se acelera a diplomação do Lula, 12 de dezembro. Ia ser 18 e tal. O que os caras fizeram dia 12 de dezembro? Um verdadeiro, né, levante em Brasília, tentar tomar a sede da Polícia Federal, né, bloquear Brasília, queimar ônibus, queimar... Por que isso? Qual era o objetivo, que nem foi o do 8? Era o seguinte, dizer, o Brasil virou um caos. Né? A anarquia tomou conta. E aí vão surgir os salvadores da pátria. Quem são os salvadores da pátria? Guilherme. Aí os militares vêm, nós vamos intervir agora, né? Porque o país perdeu o rumo, perdeu as estribeiras, e nós somos a garantia, o poder moderador. Depois a gente volta a fazer eleição, mas agora é conosco. Né? Tentaram isso dia 12, mas não colou.
Aí veio a posse, né? Eles tentaram por toda forma o golpe, veio a posse. Aí o 8 de janeiro, o que foi? Não preciso explicar, que todos são inteligentes, devem estar assistindo o Guilherme aqui, né? Então foi a tentativa do golpe novamente, né? Com a conivência do Exército, com a conivência da Polícia Militar de Brasília, com a conivência por exemplo, daquele batalhão que defende o Palácio da Alvorada e assim por diante. É todo mundo conivente. Para quê? Dizer novamente, o caos tomou conta do país. Agora nós precisamos uma, né, intervenção militar. A ação rápida do governo, a intervenção ali no Distrito Federal, etc., conseguiu segurar, e os setores militares não havia uma unidade, felizmente, entre eles. Havia um setor mais legalista e outro menos legalista. Outro menos legalista não, outro golpista mesmo. Agora as coisas estão vindo à tona e tal. Então tu imagina a dificuldade que o nosso governo teve que ganhar o primeiro turno, ganhar o segundo, ganhar a diplomação, ganhar a posse e ganhar contra o golpe do dia 8. Mas eu vou puxar um pouquinho para trás, né? Se tu olhares a eleição do Congresso Nacional, os partidos da aliança do Bolsonaro, eu não estou aqui com dado nesse momento, mas os partidos da aliança Bolsonaro, que foi o PL, o Republicanos e o PP, se eu não estou enganado, eles fizeram em torno de 45% da Câmara dos Deputados. Imagina se o Bolsonaro ganha, com o poder que o presidente tem de, né, puxar apoios. Né? Não estava incluído aqui diversos partidos. Nós tínhamos entrado na... Eu acho que nesses 45% eu coloquei também a União Brasil. União Brasil, tá? Que é o antigo DEM, né? Nós sabemos que é um partido de direita. No Senado, eles não conseguiram ter um peso tão grande. Por quê? Porque só foi votado 1/3 do Senado, certo? Porque sabe que o Senado renova 2/3 numa eleição e 1/3 na outra. Felizmente, nessa eleição, renovou 1/3. Mas para teres uma ideia, esses partidos de direita e de ultradireita até, né, eles fizeram 16 dos 27 senadores em jogo, mais da metade. Né? Ganharam os governos de São Paulo, governo do Rio de Janeiro, governo de Paraná, governo de Goiás e assim por diante. Metade dos governadores do Brasil ficou na mão desses partidos de direita. Então, veja-se a dificuldade que o governo tem. Por isso eu considero que o governo Lula, que é um governo, digamos, de certa forma, ilhado, seja no Senado, seja no Congresso, ele precisa ter. Quer dizer, se precisou amplitude para vencer, precisa amplitude agora para governar. E é o que o Lula está fazendo. Ah, mas o Lula conciliou com esse, mas o Lula está dando ministério até para o União Brasil e tal. E faz o quê, meu amigo? Infelizmente o povo brasileiro, né, votou para eleger o Lula mal e porcamente, né, por focinho, e deu maioria para os partidos de direita. Vai reclamar do povo? É a vida, é a sociedade que nós vivemos, e nós temos que transformar essa sociedade partindo dessa realidade, não do mundo dos anjos. Né? Então, algumas pessoas partem assim, não, mas o mundo devia ser diferente. E aí o correto é agir como se o mundo fosse diferente. O mundo não é diferente, o mundo é esse. Como é que tu governa com essa maioria de direita no Congresso? Então, evidentemente que digamos, o rebolado tem que ser muito, muito, né, especial. E o governo está com muita habilidade, né? Pode cometer erros. Quem é que não comete erros? Né? Comete um erro aqui, comete um erro, mas no fundamental, vamos examinar. Conseguiu aprovar, antes de tomar posse, aquele projeto que permitiu gastos, digamos, né,
suplementares para a Bolsa Família, para isso, aquilo lá. Encurralou a direita. Olha, o povo, se vocês forem contra, vocês estão contra o povo. Venceu aquilo. Esse arcabouço é o que nós queremos? Não é. O PCdoB tem críticas a esse arcabouço, evidentemente. E todos têm. Agora, gente, é muito melhor que o teto de gastos, ou não é? Entendeu? Dá um mínimo de ação. Então, não é o ótimo, né? Não é nem o bom. Às vezes, assim, o ótimo é inimigo do bom. Conhece esse ditado popular, né? Aqui é assim, ó, o ótimo é inimigo do mais ou menos. Nós estamos no mais ou menos, infelizmente, né? Não é a vontade, é a correlação de força. Isso é que determina. Então, passou o arcabouço fiscal. Tem que ir para o Senado. O Senado é mais fácil. Vai dar uma modificaçãozinha ali, mas vai passar. Passou agora uma reforma tributária. É a reforma tributária do nosso sonho? Não é, tio. Agora, já começou a diminuir um pouco a tributação regressiva e começar a tributação progressiva. Né? O cara que tem iate agora vai pagar. Ele não pagava. O cara que compra aviãozinho vai pagar. O cara que compra helicóptero vai pagar. Não pagava. E a cesta básica, né, não vai pagar. Né? É pouca coisa, mas queria a revolução. Eu também queria. Mas não está dadas as condições ainda. Então nós temos que ir melhorando. Tem que ganhar o povo para o nosso lado. Esse governo tem que entregar rapidamente para o nosso povo. O povo não quer, não, mas daqui a 10 nós vamos ter o socialismo, vai ser. Não, mas e agora o que vai ter? Como é que eu como? Como é que eu moro? Como é que eu ando na cidade? Então, é um governo que enfrenta a questão da fome, a questão da moradia, a questão dos direitos dos trabalhadores e assim por diante. Né? Então, um governo com muitas dificuldades, mas tem avançado. Já o Minha Casa Minha Vida já está começando a ver, vai começar normalmente as conferências nacionais, que é uma forma de participação popular, né? Mas falta muito ainda. Então eu diria, é um governo que para governar precisa muita amplitude, assim como para vencer precisa muita amplitude, precisa ter muita habilidade, precisa conversar com os setores de direita, fisiológicos inclusive, né? E se tem que dar alguma coisinha para comprar o voto desses fisiológicos, vai ter que fazer, gente. Porque ideologicamente é que não vai. Ou tu acha que vai ganhar a União Brasil ideologicamente? Nós somos porreta, nós somos de esquerda, nós queremos o bem do povo. Tá certo. E o meu aqui, onde é que está? É assim que eles trabalham, né? Bueno, então eu vejo isso. Todas essas dificuldades, acho que o governo tem tido vitórias. A postura internacional é uma postura que cometeu alguns erros, agora é uma postura que aposta no multilateralismo, a multipolaridade, aposta nos BRICS, não faz sanções à Rússia nessa guerra, que nós sabemos que é uma guerra da OTAN e dos Estados Unidos contra a Rússia, se dá na Ucrânia, mas não é Ucrânia e Rússia, coisa nenhuma, né? É a disputa pelo domínio do mundo pelo imperialismo norte-americano e europeu continuar, ou um mundo multipolar, onde, né, não é binário, não é bipolar, é multipolar. Porque ali tu tem uma China socialista, tu tem uma Rússia que não é mais socialista, que é capitalista, mas é uma Rússia que tinha sido esmagada, né, com o fim da União Soviética, que renasce, que se recupera e enfrenta o imperialismo. Né? Tu tens um Irã, que é um Estado teocrático, então tu vê a multiplicidade de visões. Agora, qual é o eixo central, o combate anti-imperialista? Todas essas forças, né, enfrentam o domínio unipolar do imperialismo norte-americano e seus vassalos da OTAN na Europa. Né? É esse combate. De que lado nós estamos? Tem gente que diz, é tudo luta entre imperialismo. Estou no mundo da lua. Né? Isso é uma luta entre o imperialismo, né, e países. Alguns capitalistas, alguns socialistas, né, que buscam modificar o quadro do mundo. E o Brasil nessa posição, qual é a posição que está tendo? Claro que com jogo de cintura. Ele não tem que brigar com os Estados Unidos, né? Mas ele, queira ou não, ele está se alinhando com o campo da multipolaridade, dos BRICS, né, do chamado Sul Global. Então, seja internamente, nas mudanças que está procurando fazer,
seja externamente no contexto mundial, né, o Brasil está se posicionando corretamente. Diferente, por exemplo, do Boric. Né? Um Boric já virou quase um serviçal dos Estados Unidos, né? É contra a Nicarágua, é contra a Venezuela, é contra Cuba, é contra o combate na Ucrânia pela Rússia, assim por diante. Né? Virou um... E tem setores da esquerda que estão alinhados no mesmo campo do Boric. Tem até uma nova internacional aí que surgiu, né? Que tem setores da esquerda, não vou nomear aqui porque não nos cabe nomear, mas é uma articulação, não é uma articulação internacional, né, que é financiada, né, que é conduzida pelo imperialismo norte-americano. E está o Boric e estão outros aí. E o Brasil, felizmente, né, sob a condição do Lula, com dificuldades também, mas está se mantendo num rumo correto. Então, o que concluo essa partezinha para trocar ideias, né? Não falo demais, aqui fica ruim. Né? Eu diria que o Brasil, essa vitória contra o Bolsonaro foi uma vitória fundamental. Né? Eu me lembro em 2018, quando venceu o Bolsonaro, muita gente pensava que isso ia durar muito tempo para nós conseguir dar a volta por cima. Conseguimos dar a volta por cima em 4 anos, companheiro. Né? Foi uma grande vitória, espetacular, com muita... E não fosse o Lula, gente, nós não tínhamos virado isso. O Lula tem um carisma, tem um arrasto popular muito grande, mas só o Lula não virava isso. Sem a frente ampla, nós também não chegaríamos nessa vitória. Agora, essa vitória é meia boca, né? Nós temos no parlamento uma dificuldade muito grande, né? Mesmo nas Forças Armadas, não vamos pensar que está tudo resolvido, tá? Nós estamos vendo aí, né, os problemas, os murmúrios, né, e tal, mas estamos conseguindo consolidar uma situação democrática, conseguir alguns avanços sociais, alguns avanços econômicos e tal. Agora temos um Banco Central, por exemplo, né, no período esse do Temer e do Bolsonaro, os caras fizeram o chamado Banco Independente. O Banco Central é independente. Independente de quem, o cidadão? Independente do povo, né? Porque os banqueiros é que mandam nele. Né? E quando uma eleição elege um governo, o governo não pode agir na política monetária, não pode agir na política econômica, porque os banqueiros continuam dominando. Então, o domínio do Banco Central é um problema sério. Né? Agora, eu acho que até essa batalha o governo está vencendo. Tu observar aí há 2 meses atrás, quando iniciou a bronca, pegava a Globo e tudo mais, né, era pau direto na tentativa de diminuir o juro. Hoje, né, setores empresariais, a Globo e outros já dizem, não, esse juro está um absurdo e tal. Então, o processo está indo, mas com muita dificuldade, com muita tranqueira. Já falei demais, vamos te escutar um pouco aí. Tem que perguntar. Maravilha, Raul. Raul, vou, né, já começar já com as polêmicas já, né? Eu particularmente eu tenho bastante desacordo com algumas posições que você coloca, né? É, respeito claramente, por isso que eu trouxe aqui. Acho que o debate, né, amplo é saudável e necessário dentro da esquerda, mas eu tenho desacordo. Um desses desacordos é justamente com a questão da frente ampla. Não vou entrar muito no detalhe, né? Mas eu vou querer colocar 2 questões para você me responder. Será que na frente ampla estamos correndo o mesmo risco que corremos com o Michel Temer? Do Michel Temer tá na linha de frente no golpe institucional? Porque para mim o Alckmin não é muito diferente que o Temer. Ponto 1. Se aliar com o setor. Você citou Lenin, né? Se aliar com os setores burgueses, né? Você citou o esquerdismo, doença infantil do comunismo, né? Mas eu cito outro livro, né? Que é o Estado e a Revolução, onde no começo do livro o Lenin fala bem abertamente que o proletário e a burguesia têm interesses inconciliáveis, né? Como então, né, numa frente ampla lidar com interesses inconciliáveis, né? É possível fazer isso, né? Se é possível os interesses
podem ser considerados inconciliáveis? Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Outra questão da divergência é sobre a questão do arcabouço fiscal. Eu, particularmente, eu tenho um certo receio do arcabouço fiscal, né, por o arcabouço fiscal acabar pavimentando a volta da extrema-direita, né, porque fazendo com que a classe trabalhadora perca as ilusões no atual governo né, e acaba se voltando novamente para a extrema-direita. Qual é o risco disso, na sua opinião, com o arcabouço fiscal, ou Raul? Bem, primeira coisa, e depois tu também fala, sem a frente ampla, quem estaria governando o Brasil é Bolsonaro. Tens alguma dúvida disso? Nós só vencemos porque fizemos a frente ampla. É melhor um governo com Alckmin de vice ou é melhor um governo com Bolsonaro e o general não sei das quantas de vice? Eu não tenho dúvida do que é melhor. Né? Nós não estávamos numa situação que pudéssemos dispensar a frente ampla. Essa é a realidade. Correlação de força. E podia haver discussão antes da eleição. Depois da eleição, ninguém pode ter dúvida que nós teríamos perdido a eleição. Então, essa é a primeira questão. Segunda questão, né? Vou te dar um exemplo. Sabe como é que nós derrubamos a ditadura? Não sei se tu já era nascido. Isso é 85. Quando é que tu nasceste? Eu nasci em 91. 91. Não era nem nascido, mas eu acompanhei a luta. Né? Sabe quem foi o nosso candidato a presidente da República? Né? Tancredo Neves, um conciliador do PSD. E sabe quem foi o vice? O presidente da Arena. Era o presidente anteriormente da Arena, que era o Sarney, certo? Morreu o Tancredo e o Sarney assumiu, certo? Sarney era o presidente do partido da ditadura. Para tu ver como a vida é complicada. Né? E o Sarney foi quem chamou a Constituinte, o Sarney foi quem deu a legalidade dos partidos comunistas e assim por diante. Tá? Depois, ele, como sendo um conciliador, ele foi fazendo um governo conservador, nós rompemos com ele. Mas ele foi o cavalo para atravessar o fim da ditadura militar. Né? E o Alckmin foi também um instrumento importante para ajudar esta vitória. Agora, ele pode, assim como o Temer foi um traidor, o Sarney não foi. O Sarney deu seguimento. Tu pode dizer o que vai acontecer? É impossível. Tu corre risco? Corre risco. Agora, tu corria um risco maior. O outro não era risco, era certeza. Nós teríamos perdido a eleição. Né? Claro que não basta o Lula ser o presidente. Nós temos que organizar o povo. O povo está muito desorganizado ainda. O povo está parado ou não está? Está vendo mobilização de massa? Não está. Né? Mas o governo impede? Não. Talvez não esteja fazendo suficiente. Mas é só o governo ou é nós que temos que fazer isso? Não é mesmo? Então, há um certo torpor na sociedade. Então, há dificuldades. Né? Não é só o problema de o Alckmin estar lá. Agora, se espera, se conta, primeiro, que o Lula não aconteça o que aconteceu com o Tancredo, que o Tancredo morreu. Né? E esperamos, e o Tancredo também não era flor que se cheira. Né? Esperamos que não ocorra nem o que aconteceu com o Tancredo, nem o que aconteceu com a Dilma, né? Que foi deposta. Claro que o Lula é muito mais político, é muito mais competente. A Dilma nunca foi eleita para nada, ela não fez política, ela não era uma política, ela era uma técnica. Teve grande dificuldade de enfrentar as contradições que ocorreram naquele momento. Então, acho que o Lula tem condições de completar o seu mandato, alguns falam até num segundo mandato, né? E o Alckmin não tem, até o momento, apresentado, digamos, uma posição desleal, uma posição... Agora, não é uma questão pessoal, né? É muita correlação de forças que acontece. O Temer, até um certo momento, teve uma postura, né? Não atrapalhou maiormente, mas a conjuntura foi mudando e ele se prestou a ser o traidor. Então, há risco. Agora, o risco era muito maior de não ter ganho essa eleição. A segunda questão é o Lênin. Então, tu vai dizer que o Lênin é contraditório,
Por um lado, ele diz que são inconciliáveis, e eu concordo, são inconciliáveis, e por outro, ele diz, mas na luta, né, nós temos que ter a capacidade de nos aliar momentaneamente, né, em cada etapa da luta, com os mais variados setores da sociedade, mesmo aqueles que nós temos contradição inconciliável, entendeu? A contradição inconciliável é compreender que a sociedade socialista, né, ela contrapõe a burguesia e o proletariado. Mas tu pegar a Revolução Chinesa, vou te dar um exemplo aqui, e tu não vai dizer que o Mao não sabe que as duas classes são inconciliáveis. Mas o Mao trabalhou a seguinte concepção. No caso da China, existe uma grande burguesia, né, que é a chamada burguesia compradora. Essa burguesia compradora é a burguesia amaziada, aliada com o imperialismo, né? Ela é agente do imperialismo dentro da China. Ela se beneficia da exploração. Ela é o nosso inimigo. Então, quem são os nossos inimigos? Centrais na luta. A burguesia compradora, o imperialismo e o latifúndio semifeudal. E ele dizia, nós temos, inclusive, que puxar o apoio dos setores da burguesia nacional, né, que tem contradição com o imperialismo, tem contradição com essa burguesia compradora, certo? E ele fez essa aliança. Tanto que, quando o proletariado ganha o poder em 49, sabe como é que eles vão enfrentar essa burguesia nacional? Os burgueses, que vamos dizer, tinham essas contradições e que foram, de certa forma, aliados da luta ou neutralizados, porque às vezes tu neutraliza, tu não consegue puxar para o lado, mas só neutralizar já é importante, né? Eles, nas empresas deles, eles passaram a cumprir funções, vamos dizer, de diretores. E eles passaram a ter 5% dos lucros da empresa. Houve uma transição, entendeu? E o Estado, 5% das ações deles, desculpa, das ações deles. Então, e o Estado foi aplicando dinheiro, foi fazendo investimentos. Lá pelas tantas, os 5% das ações deles era muito pouco dentro do, entendeu? Dentro do conjunto do capital daquelas empresas. Então, a absorção dessa burguesia nacional se deu sem grandes conflitos. Não vou dizer que não houve conflitos, houve. E claro que os caras, né, mas tinham o poder do proletariado. Então, a transição socialista, ela considera a existência das contradições entre burguesia e proletariado, mas ela pode, com setores diferenciados da burguesia, ela pode fazer um trabalho de transição diferenciado. O que é o camponês no campo? É um pequeno burguês, ou não é? Não é mesmo? Ele é um proprietário de um pedaço de terra e é proprietário da sua força de trabalho. Ele é um meia-boca, digamos assim, né? Então, a coisa não é preto e branco, ela é um pouquinho mais complicada. Às vezes a gente quer ver do marxismo uma receitinha de bolo, né? Dois ovos, 2 xícaras de leite, farinha e tal. A luta política, a luta social, a luta de classe é muito mais complicada. E o Lenin diz, qualquer aliado, por mais vacilante que seja, por mais momentâneo que seja, pode ser indispensável, pode ser necessário. E nós temos que diferenciar o que são compromissos digamos assim, de capitulação e compromissos necessários. Então, pode-se dizer que nessas alianças que nós fazemos, como vamos dizer no caso do Alckmin, etc., é um compromisso necessário em torno de determinados princípios. O governo Lula não é um governo socialista, não é um poder revolucionário, né? É um governo, né, avançado, progressista, etc., nos marcos do capitalismo. Ou nós achamos que o governo Lula é um governo que superou os marcos do capitalismo? Não superou, né? E esse processo aí é outra discussão. O PCdoB tem uma visão como é o processo de transformação socialista no Brasil, nas condições do Brasil. Mas hoje é um governo que tem que resgatar a soberania nacional, tem que resgatar o Estado Democrático de Direito e começar a resgatar direitos fundamentais que foram retirados do nosso povo. É muito pouco,
Mas é muito, meus companheiros. É muita coisa. Porque o Brasil estava indo para ser uma ditadura fascista, né, sem direitos para o nosso povo e subordinado ao Trump. Não era nem o imperialismo norte-americano, era o Trump, porque a aliança do Bolsonaro era com o Trump muito mais do que com o imperialismo, mas que era um representante do imperialismo também, porque tanto os republicanos quanto os democratas representam o Estado imperialista norte-americano. Não sei se te convenci, mas né, acho difícil. Mas, digamos assim, vai pensando no caso, dá uma reestudada. Não há contradição entre o Estado e a Revolução e esquerdismo, doença infantil do comunismo. São duas, trata a tática, que é a doença infantil do esquerdismo. Né? Desculpe, a doença infantil do comunismo. Esquerdismo, doença infantil do comunismo. E o Estado e a Revolução, o Lenin escreve, até os momentos são diferentes. O Lenin escreve o Estado da Revolução às vésperas da Revolução de Outubro. Ele procura esclarecer no marxismo e atualizar o marxismo na questão da conquista do Estado, da transformação revolucionária. Né? E a doença infantil, né, é a tática dos bolcheviques nas circunstâncias difíceis que eles viviam em um outro momento. Ambas são visões marxistas. Não são contraditórias. Maravilha, Raul. A conversa tá excelente, tá ótima, né? Mas vamos aqui para a última pergunta, né? Você fala, né, que, né, sem a frente ampla, né, o governo Lula não conseguiria vencer, né, o governo o Bolsonaro, né? E nem conseguiria governar. Nem conseguiria governar. Tá, tá. Mas eu vou colocar uma questão para você. Em 2018, né, quando o Bolsonaro, né, venceu as eleições, o Geraldo Alckmin, né, que hoje é vice-presidente, ele teve uma votação muito péssima, né? Uma votação assim medíocre. Outros candidatos da burguesia, né, inclusive dessas eleições, pegando Simone Tebet, Soraya Tronic e até o próprio Ciro Gomes, tiveram votos assim bem absurdos, bem medíocres, né? Eu particularmente acho que o PT, né, com a sua base social, com a sua militância, tem condições de ganhar uma eleição, né? De virar o jogo e ganhar as eleições, porque tem aparato para isso, né? E eu sinceramente não sei até quando que o apoio, né, desses setores da burguesia, né, ao governo Lula facilitou para o governo Lula ganhar as eleições, sinceramente, né, por conta desses fatos, né, que eu trouxe aqui para você, né, o baixo desempenho do Alckmin, o baixo desempenho, né, de candidatos da burguesia como Simone Tebet, Soraya Tronic, o próprio Ciro Gomes, Marina Silvia, né, eu particularmente tenho esses meus questionamentos, minhas dúvidas em relação a isso. Só para complementar, eu particularmente acho, Raul, que o governo, que o Lula venceu as eleições ainda de uma maneira apertada, porque o governo Bolsonaro foi um verdadeiro desastre, né? Que as pessoas elas, né, queriam mudar de qualquer forma porque aquilo que estava colocado já estava um verdadeiro desastre. Enfim, agora eu abro a chance aí para você responder. Bem, dúvidas são normais nós termos, né? A ciência política não é matemática, tu soma, faz a prova dos 9 e está feito. É complicado. Agora pensa bem, Guilherme e aqueles que nos acompanham, né? O Lula ganhou no primeiro turno e tinha como candidato Ciro, tinha um candidato a Soraya, tinha um candidato a Tebet, tinha como candidato diversos outros, né? Ele venceu por 6 milhões, né? E é pouco 6 milhões em 100 milhões no Brasil, foi pouco. Foi em torno de 5% no primeiro turno. Segundo turno, a Tebet apoiou ele, certo?
A Soraya não, né? O Ciro foi para Paris, né? E quem mais tinha? E diversos partidos mais apoiaram ele. Mas o Bolsonaro, apesar de ter sido esse desastre que tu diz, aqui nós fechamos, estamos juntos, né? Ele conseguiu avançar com todo. 4 ex-presidentes do PSDB apoiaram o Lula. Tá? O Fernando Henrique Cardoso apoiou o Lula. Tá? Ou seja, essa direita democrática, importante setor da direita democrática, dizendo: olha, não, Bolsonaro não dá. E apoiaram. E ainda assim, o Bolsonaro descontou 4 milhões de votos. Agora, eu não tenho aqui na mão. Imagina quantos milhões o Alckmin fez em 2018. Ele fez muito, não tenha dúvida. Eu me lembro que nós ganhamos, mas não foi moleza, não. Entendeu? Então, não tinha choro, não tinha volta, não houvesse a frente única, eu não tenho dúvida, Guilherme. Nós não ganhávamos essa eleição. Apesar de ter sido um desastre esse governo. Infelizmente, eram as igrejas, era o exército, era a polícia, era como é que é, o agronegócio, era setores da burguesia. Tu deve ter visto aqueles vídeos, os empresários chamando os trabalhadores, dizendo: olha, se o Bolsonaro ganhar, eu vou dar 200 pila para cada um aqui. Comprando. Isso, o que apareceu, o que não apareceu, nós não sabemos. O dinheiro que eles usaram. Agora mesmo, hoje eu estava vendo nas notícias, né, problemas na prestação de contas do governo Bolsonaro de 200 bilhões de reais. Né? Fora o que eles aprovaram lá para emenda secreta, escambau, né? Bolsa botijão, bolsa gasolina, bolsa diesel, né? Tudo que eles puderam, usaram a máquina toda para comprar o eleitorado. Né? Então, foi uma eleição, ganhamos por focinho, como se diz no turf, né? Com toda essa amplitude. Nós não tivesse essa amplitude, não, mas o PT é porreta. Não ganhava, tia, porque o PT estava junto. Estava junto. O PT, o PCdoB, o PSB, tinha 10 partidos no primeiro turno. 10. No segundo turno vieram oficialmente mais 3. Né? PMDB não tomou posição oficial. Né? E o PSDB também não tomou posição oficial. Mas principais lideranças do PSDB, os neoliberais do Brasil, apoiaram. Mas os neoliberais, ficamos constrangidos. Não tem que ficar constrangido, meu amigo. A luta não tem isso. Né? Nós ganhamos contra a ditadura com o ex-presidente da Arena, o ex-presidente do partido da ditadura. Vou ficar constrangido, tá? Vai ficar uma mácula no meu currículo. Não tem isso. Isso é frescura. Né? Então, meu companheiro, né? É um guri novo, né? Tem que, né, ajudar muito ainda a construir esse Brasil socialista que nós vamos construir. Te libera dessas visão de colégio de freira, viu? Não resolve para nada isso, né? Na política, meu amigo, na política não tem frescura. Vamos ser bem real. Nós não ganhávamos essa eleição. Nós estávamos debaixo de uma ditadura hoje. E eu vivi ditadura, meu amigo. Não é brincadeira. Tem gente que chora, o governo fez isso. Ditadura, meu amigo. Não tem conversa. Tivesse fazendo esse vídeo aqui na ditadura, estavam nós dois encanados já. De pendurado no pau de arara lá. Não tem dúvida. Era isso que nós estávamos arriscados, gente. Não só o fim do Estado Democrático de Direito, mas como um Brasil entregue para as multinacionais, para o capital internacional, os direitos do povo destruídos, os direitos dos trabalhadores destruídos. Tu pode vacilar nessas horas? Mas eu acho que nós podemos ganhar. Não. Não tem acho aqui. Tem que ser, vamos garantir essa vitória, com o que for necessário. Né? Mas, né, as dúvidas fazem parte, né, da luta também. Né? Nem tudo são certezas. E, como tu disseste, podemos divergir, faz parte. Né?
mas é nesse embate de ideia que nós vamos nos esclarecendo, vamos pensando, hein? Quem sabe o cara está certo. Vamos lá dar uma relida de novo né, nos dois, no Estado e a Revolução, e ver se tem contradição com a doença infantil do esquerdismo ou não tem. Vamos ver que data eles foram escritos, em que circunstância eles foram escritos. Né? Uma coisa é a questão de princípio. Meu partido, o PCdoB, ele é muito rígido nos princípios. Nós somos comunistas. Né? Tem uns que põem comunista revolucionário. Tchê, precisa dizer que é revolucionário se tu é comunista? Eu acho que não precisa, né? Certo? É redundância, no meu entender, né? Bem, mas, agora, na tática, tchê, a gente tem que ser muito flexível, senão não chega lá. Nosso partido não fez 100 anos por acaso, agora já foi uns 101 anos, né? Desses 101 anos, quase 70, o partido foi proscrito, seus militantes perseguidos, presos, mortos, assassinados, né? Exilados. Como é que resistiu? Partidos que tiveram todas as benesses. Qual é um partido que durou tanto que nem o nosso? Dá um exemplo aqui. Todas as benesses do poder, partidos da burguesia, partidos da pequena burguesia, partidos, tudo quanto é tipo do latifúndio, né? Não duraram. Por que esse partido resiste? Porque ele é firme, não perde o rumo, mas ao mesmo tempo ele é flexível. Né? Tu sabe que quando bate a ventania, o bambu se verga, mas não quebra, né? E às vezes aquele pinheiro poderoso, ele quebra e vem abaixo. Né? Então a flexibilidade é fundamental. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a participação do Raul. Gostei aí demais do nosso papo, né? Como você bem muito falou, a gente pode até divergir aqui em algumas questões, né? Mas eu acho que isso faz parte aí da luta e acho que essas embate de ideias, essas divergências é extremamente necessária aí para a gente avançar aí na luta. E quero agradecer a sua participação, Raul, aqui no nosso canal. Então eu passo a bola aí novamente para você fazer as suas considerações finais. Bem, eu que agradeço a oportunidade dessa troca de ideias, né? Também uma troca de ideias de gerações diferentes, né? E que faz parte, né? A juventude de hoje tem o impulso, né, que o jovem sempre tem, ainda que eu penso ter acumulado mais juventude do que tu, né? Mas tem a outra geração que, né, tem uma experiência também, ela vale. É importante, né, esse embate, troca de ideias, né? A gente também, evidentemente, tem que pensar sobre esse processo, mas é importante. E saúdo os internautas aí, que tiveram a paciência de nos escutar, né? Deu certinho 1 hora e 2 minutos aqui, né? Deve ser mais ou menos o que estava planejado, e segue a luta aqui. Todos nós temos que lutar para que dê certo esse governo. Né? Não tem nesse momento uma alternativa mais à esquerda desse governo. Se houvesse, nós podíamos dizer, vamos, agora nós temos que empurrar ele. Né? Não adianta ficar também aceitando tudo. Ele tem dificuldades, o outro lado empurra para ele ir para a direita, nós temos que empurrar para ele ir para a esquerda. É um jogo de forças aqui, né? Ficar só assistindo e justificando. Né? Não, mas o outro lado está empurrando, o que vai fazer? Não adianta. Não, nós temos que empurrar do lado de cá. Então, cabe a nós trabalhar para que ele dê certo, mobilizar as massas para que ele avance, né? Travar a luta de ideias, porque nós perdemos a luta de ideias em 2018, né? O Bolsonaro foi derrotado, o bolsonarismo não foi derrotado, ele está vivo, tem base social para esta visão de ultradireita. É só olhar o mundo. A ultradireita está avançando em todo o mundo. Nos momentos de crise do capitalismo, o que acontece? Né? As classes dominantes, elas insuflam a ultradireita, insuflam as saídas fascistas, porque a democracia liberal, digamos assim, não consegue manter mais as massas exploradas quietas. Então, elas precisam de governos fortes. Né? Então,
nesses momentos, cresce o fascismo, cresce o neofascismo, cresce a ultradireita, e nós temos que continuar esse combate, né, e mobilizar as massas para derrotá-lo. É isso aí, e segue a peleia. Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Raul, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho. Também curta, compartilhe, comente os nossos vídeos, segue a gente no Instagram, né? Estamos também no TikTok, no Facebook e também, né, quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385-007-02800, um CPF. Nós somos uma mídia independente, né? Então, independência política também requer independência financeira. E também temos outra plataforma de financiamento, o www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Eu vou jantar agora, né? Tô com fome e espero que o WhatsApp volte, né? Também que o WhatsApp saiu aí da linha mais uma vez. Então, forte abraço a todo mundo e fui.